E agora entrando no segundo bloco do nosso encontro com você, mulheres, aqui na nossa TV Galega, a Imagem da Cidade, sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e as reprises ao longo da semana, diferentes momentos, diferentes oportunidades para estarmos juntos e, claro, também aqui para agradecer demais a sua audiência, essa companhia sempre aqui na nossa programação. Aproveitando rapidamente, aniversariantes da semana são muitos, mas entre eles quero deixar um beijo todo especial para o Dr. Carlos Alberto Ross. O meu patrão, digamos assim, né? Proprietário da Rádio CBN, do grupo RFC, juntos já há tanto tempo aqui em Blumenau e ao mesmo tempo essa semana soprando velhinha. Então, ó, um beijo no seu coração, em nome de toda a nossa equipe, em nome da comunicação aqui de Blumenau. Ele que tem uma referência muito grande, uma história muito bonita aqui na nossa cidade, através de diferentes emissoras e agora então com a Rádio CBN e com a Antena 1 FM, levando muita informação, levando muita música, levando a informação como tem que ser também através das ondas do rádio. Então, Dr. Carlos Alberto Ross, um beijo no seu coração, em nome de todos. Tá? E o nosso agradecimento também, claro, né, por tanto tempo já dessa história tão bonita aqui na nossa cidade. E aos demais aniversariantes, sintam-se abraçados aqui também pela nossa família, aqui pela nossa TV Galega. Continuamos falando sobre educação. O primeiro bloco foi sobre o CI Nazaré, completando agora 70 anos nesse mês de maio. E agora a gente continua com essa pegada, educação e direcionando o olhar para educação especial. E uma audiência aqui em Blumenau que marcou história. Uma audiência que levou muitas pessoas para a Câmara Municipal e também muitas pessoas acompanharam essa discussão através das redes sociais, através da internet. Para falar um pouquinho sobre esse resultado e a discussão em especial, a minha convidada aqui, a Priscila Francisca Krieger, que é a presidente, né, da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Blumenau e uma grande líder, digamos assim, nessa pegada, nessa bandeira da educação especial aqui em Blumenau. Priscila, seja bem-vinda, tá? Obrigada, Denise. Eu costumo dizer que eu não quis ser líder desse movimento, né, mas diante da maternidade atípica que eu recebi, né? Eu acabei encabeçando esses movimentos e por um tempo mais, por um tempo menos, mas chegou o momento de a gente discutir efetivamente essa questão da educação especial do nosso município. E como você bem colocou, Denise, eu não me recordo, e olha que eu acompanho a TVL, de ter visto uma audiência com tamanha repercussão, né? Faz tempo que eu não vejo a casa do povo tão cheia. Né, isso deixou o nosso coração quentinho, como a gente costuma dizer, que é uma comissão de pais e mães e profissionais que defendem a educação especial do município, com a certeza de que a gente está no caminho certo, sabe? Quando a gente chegou lá e com a sensação de, nossa, será que vai lutar? Será que não vai? E realmente a audiência superou todas as expectativas. A Casa do Povo esteve cheia, ali também muitas falas, muitas necessidades de tornar realidade esse olhar voltado à educação especial e ao mesmo tempo essa própria audiência, ela trouxe que direcionamento, que tipo de discussão ali se fez presente durante a realização desse encontro que foi promovido, né, teve como proposta principal o vereador professor Gilson, né? Isso. Então, assim, até para contextualizar um pouquinho o pessoal de casa, a Camille, minha filha, né, então a mais velha tem 14 anos agora, vai fazer 14 anos agora, dia 13 de maio. Então, nós sempre buscamos uma qualidade de ensino, seja na rede municipal, seja na rede privada. Mas com o passar do tempo, várias pessoas foram agregando a esse grupo de pais e mães. E diante das dificuldades dessas famílias que vinham encontrando questão de segundo professor, acessibilidade, rampa de acesso, enfim, né, da adaptação do ambiente escolar para essas crianças com deficiência, nós provocamos, então, via OAB, né, via essa comissão do direito da pessoa com deficiência da OAB de Blumenau, provocamos, então, o Legislativo a promover essa audiência pública. Então, o professor Gilson, que está com a gente, eu costumo dizer que ele está com a gente de janeiro a janeiro, né, não só nos meses aí de abril, né, os meses que são alusivos à questão da deficiência. Então, ele aceitou o nosso desafio e fez a propositura de realizarmos essa audiência pública. E a ideia, Denise, era chamar então o executivo para dentro do legislativo e expor para eles as nossas necessidades. Ideia dessa exposição, nós estávamos querendo o quê? Que algo fosse feito, porque não dá mais para viver dessa forma.
A Camille vai sair da educação, né? A Camille está saindo, ela tem mais um ano da educação do município. Mas vão ter outros Pedros, outras Camilles. Então a gente precisa ter olhar assim atento para essas necessidades. Então a ideia dessa audiência pública foi realmente provocar o executivo. E confesso para você, Denise, que pela primeira vez, tá? E como eu disse anteriormente, eu acompanho a TVL, acompanho o movimento da Câmara de Vereadores. Pela primeira vez eu vi o alto escalão da prefeitura em peso nessa audiência pública, né? Não, nada contra os representantes, né? Mas mandaram todo o alto escalão da prefeitura. Esteve a secretária de Educação, né? O secretário de Saúde, todos em pessoa para discutir, né? O que vamos fazer diante desses dados. Porque um pouco que assusta é um número crescente de crianças com deficiência que está, né, sendo diagnosticadas, que estão sendo diagnosticadas. Então, o que nós vamos fazer com isso? Né? A gente precisa pensar. Porque se nada for feito, é como eu falei no meu pronunciamento, nós vamos estar cometendo um latrocínio social, ou seja, o futuro dessas crianças vão estar sendo ceifados antes mesmo de começar. E muitos pais têm preocupação justamente como é que essas crianças serão recebidas ali no contexto educacional, se ele está preparado para poder receber essa criança. E também muitos outros pais até pensam de repente, né, nessa questão, colocar ali uma criança com necessidades especiais não vai de repente comprometer a educação como um todo do coletivo. Tudo isso é questionável, tudo isso também faz parte desse debate da sociedade que quer acertar, quer fazer cada vez melhor e juntar todos nesse espaço educacional que é o direito para todos, né, Priscila? Quando a Constituição garante o direito à educação a todos sem distinção, a gente precisa pensar que aquela criança que não tem deficiência, que é a maioria, né, numa sala de aula, ela precisa então ter esse direito, esse acesso à educação de qualidade também. E por vezes uma criança que tem uma deficiência, uma necessidade específica, quando não atendida adequadamente, a palavra atrapalha não é a palavra correta, mas ela não deixa fluir a educação como deveria. Então, se eu tenho, num contexto de uma sala de uns 15, 20 alunos, né, 2 crianças com algum tipo de deficiência, e eu tenho ali um profissional adequado, um segundo professor qualificado, vai fluir, né? A coisa vai acontecer. E por que a gente briga tanto, luta tanto para que essas crianças permaneçam no ensino regular? Porque essas crianças ditas especiais, com algum tipo de deficiência, elas vão para a escola para aprender dentro das suas limitações, mas elas ensinam muito, Denise, né? Eu arrisco a dizer que essa sociedade que está nascendo agora com essas crianças vão ser seres humanos muito melhores do que nós duas, por exemplo. Porque eu não tenho recordação, Denise, de ter estudado com alguma criança com deficiência, né? A maioria dessas crianças na nossa época ou ficavam em casa, ou em escolas ditas especiais, que eu costumo dizer que era depósito de criança, né, com algum tipo de deficiência, ou até um pouco mais antigamente, assim, em clínicas psiquiátricas, né? Então, assim, quando a gente insere essa criança dentro do contexto escolar regular, com toda a ferramenta adequada para que ela possa acessar a educação, nós não estamos só dando direito à educação a ela, nós estamos proporcionando às outras crianças a aprenderem a conviver com o diferente. E é sobre isso, sabe? Até teve um vídeo bem legal que foi colocado nessa audiência pública das crianças típicas, né, falando o que elas aprenderam com as crianças atípicas. E assim, gente, não tem maldade, sabe? Eles aprenderam que não pode bater, que não pode isso. Tem crianças menorzinhas, assim, de 6, 7 anos, que sequer percebem a diferença entre eles. E isso é inclusão, é permitir que todos convivam dentro do mesmo ambiente escolar. E precisamos melhorar, precisamos avançar. E a audiência trouxe justamente esse chamamento, esse despertar para a sociedade. Quando ali esteve presente, que nem você mesmo mencionou, né, os representantes da Prefeitura Executiva ali presente com os secretários, qual foi, de repente, ali também a fala que te chamou a atenção? O que foi ali colocado como ponto de despertar para essa nova gestão agora que quer melhorar ainda mais esse contexto? Bom, um ponto importante. Primeiro, que o Executivo se fez presente. Isso, para a nossa comissão, já foi um ponto positivo, né? Porque pela primeira vez, e a gente já está nessa batalha há um longo tempo, já passamos por vários governos, pela primeira vez ele se fez presente, né? Pelo alto escalão. Então, isso já foi um ponto positivo.
A secretária da Educação trouxe todo um mapeamento de como anda a educação, né, de uma forma geral e da educação especial do município. Então, ter esse mapeamento, saber onde está a fragilidade, também já é um ponto positivo, porque em algumas situações a gente recebia o que do executivo? A negativa do que acontecia. E como nós vivemos isso na ponta, nós recebemos a educação do município na ponta, né? Nós somos o destinatário desse serviço. Então ficava aquele conflito, né? A gente falando que não estava acontecendo e o município falando que estava. Então, pela primeira vez, houve um mapeamento de como está a educação e foi uma colocação clara, sem esconder números, sabe? Foi muito transparente, eu diria. E dessa audiência pública, o que mais marcou foi a construção, então, de um grupo de trabalho, né, do qual a sociedade civil vai ter assento, né? Então, vai ter representante aí da CEMED, do COMPED, né, de várias instituições, e vai ter 2 representantes da sociedade civil. Então, pela primeira vez, vai se construir algo para nós, com nós, né, com a participação de quem recebe o serviço na ponta. Então, isso, para nós, do nosso grupo de pais e mães, foi um diferencial, ouvir quem recebe o serviço, porque se o serviço público é para o blumenauense, precisa ser ouvido quem vai receber esse serviço público. Priscila, também tivemos representantes do Estado e das escolas particulares, já que essa questão de educação realmente especial se faz necessária em todos os aspectos do processo educacional? Então, o Estado mandou representante, né? Também acena uma preocupação com relação a isso, né? Mas não foi voltado para o Estado, mas ele mandou representante e acho que isso é um bom sinal também. Mas aqui a gente precisa realmente, Denise, fazer uma ressalva, né? Que quando a gente fala de educação especial, de educação para pessoas com deficiência, seja física, intelectual, enfim, nós falamos de todas as escolas, particulares, privadas, públicas, estadual, municipal, pouco importa, né? O acesso à educação de qualidade é para todos. Então, se uma escola particular está explorando o direito, né, de ofertar o ensino, né, e lucrar com isso, ela tem que garantir, então, a essas crianças que têm uma família que tem condições de colocar numa escola particular, esse segundo professor, o direito à acessibilidade, né, são essas coisas. E quando a gente fala sempre, a gente sempre acaba batendo no segundo professor, né, na qualificação do segundo professor, né, da existência desse segundo professor, mas às vezes a gente pode estar falando também de uma acessibilidade arquitetônica, né? Um banheiro para entrar uma cadeira de rodas. Será que todas as escolas têm esse acesso? Entende? Por exemplo, nós temos crianças de 13, adolescentes de 13, de 12 anos que ainda fazem uso de fraldas. Onde essas crianças serão trocadas? Outra reflexão para quem está em casa. Tem criança que se alimenta por sonda, que tem o cognitivo preservado, né? Excelente estudante, mas quem vai fazer a alimentação durante o horário de aula? Será que essa criança vai ser ceifada do direito de ir para a escola porque não tem ninguém para fazer essa alimentação? Ou será que a mãe vai ter que deixar de trabalhar para ficar lá dentro da escola para fazer isso? São diferentes realidades presentes na vida de muitas famílias que um momento são compartilhadas por um todo, pelo espaço educacional. Isso mesmo. E assim, por que se fala disso agora? Porque agora essas crianças estão indo para a escola, essas crianças, esses adolescentes, enfim. Então, fazer de conta que isso não está acontecendo, né? Deixar para resolver depois vai poder ser muito tarde, sabe? Então, por isso que a gente precisa discutir educação, criar esse grupo de trabalho onde tem legislativo, executivo e sociedade civil organizada, para lá na frente a gente não sofrer tanto. Nós estamos nesse mês também das mães, então também trazer um pouquinho da tua vivência, da tua experiência e dos teus conselhos como mãe, para aquelas mães que acham que de repente com elas está acontecendo tudo e mais um pouco, às vezes até se sentem desassistidas, se sentem muito diferentes das demais mães, porque tem, né, até algumas vezes colocam como um fardo realmente essa grande responsabilidade. Mas como é que é essa vivência, como é que é também esse compartilhar essas experiências e dar força para outras mães que também estão nessa caminhada, que também são diferentes, mas ao mesmo tempo são aquelas mães diferentes, mas com muito amor para dar e receber. Eu costumo dizer isso, até me arrepio um pouquinho, eu costumo dizer que as mães, de uma forma geral, elas estão todas num mar.
E daí tem algumas mães que estão de iate, outras estão de bote, outras só estão com colete salva-vidas, outras estão sem nada, né? Porque a maternidade é isso, seja ela típica ou atípica, é um desafio diário, né? E eu tenho uma particularidade que eu me permitir ser mãe novamente, né? Eu tenho uma filha mais velha com deficiência e lá em casa a gente decidiu por que não ter mais um, né? E a Heleninha veio sem nenhuma deficiência, né? Então, hoje eu experimento as duas maternidades, a maternidade atípica e a maternidade típica. E, gente, eu costumo dizer que, por vezes, a maternidade típica me dá muito mais trabalho do que a típica em alguns aspectos, né? Mas uma informação bem importante, Denise, com relação ao que você falou, e é uma fala bem importante, que nós precisamos ter um olhar especial para quem cuida. E a mãe, não desmerecendo os pais, mas a mãe é aquela que sabe quando a vacina está vencendo, se tem remédio em casa, se o uniforme está bom, se não está, né? É a mãe que faz toda a administração disso, né? Então, quando a gente constrói uma rede de apoio com outras mães que têm outras vivências, seja da maternidade atípica ou da maternidade comum, a gente ajuda elas a enfrentarem problemas que por vezes eu já enfrentei e que ela não vai precisar enfrentar de novo. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu tinha um monstro construído com a primeira menstruação da Camille, dada a deficiência dela. Eu construí um monstro tamanho, Denise, tamanho que quando chegou o dia foi tão simples, foi tão igual a de todo mundo. E hoje, quando eu recebo lá no nosso grupo outras mães apavoradas com esse dia, eu falo, respira. Respira, que metade é construção nossa. Aquele medo de de algo acontecer, aquela necessidade de proteger em excesso, né? Então, esse compartilhamento de experiência entre as mães, eu acho que a gente precisa incentivar isso, sabe? Um olhar especial para quem cuida, e principalmente para as mães. Não dá para ficar sentado no ponto, mas isso que você mencionou, essa necessidade de proteger em excesso, faz com que muitas mães acabam perdendo o presente, perdendo esse encontro diário, que é uma construção diária, muitas vezes não tem até aquele momento da fala, não é uma criança verbal, mas os olhos falam, os braços falam, né? Aquele sorriso fala, então tem muita coisa que fala e as mães acabam esperando que aconteça algo mais, então que elas possam viver esse momento realmente de presença, porque é um presente sendo construído dia após dia, né? Isso, talvez em outra velocidade, né? Eu te costumo dizer que, assim, às vezes a maternidade atípica, ela te diz, mas meu filho não vai passar por isso. Sim, ele vai. Camille, hoje, posso te dizer que ela tá, sim, namorando, digamos assim, com um menininho de 16 anos, por exemplo. Tá despertando esse interesse. Em algum momento no meu passado eu pensei, não, eu não vou precisar me preocupar com isso, né? E eu não sei de onde é que a gente tira essa ideia de que a gente não vai precisar se preocupar com isso. Porque a sexualidade da pessoa com deficiência acontece. Mas em algum momento da maternidade você acha, eu acho que eu não vou precisar me incomodar com isso, ou me preocupar com isso. Mas é fato que hoje nós estamos enfrentando isso, né? A sexualidade numa moça de 14 anos que está tendo aí o seu primeiro namoradinho. Que lindo, que momento importante também. E ao mesmo tempo esse momento aqui conosco na nossa TV, na TV Galega, para dar sequência a essa fala, essa discussão, até porque a audiência já aconteceu, sim, mas a caminhada está só começando. Ainda é longa, né? A caminhada. Para fazer parte desse grupo, para estar acompanhando também as discussões desse grupo tão importante aqui na nossa cidade, como é que a gente pode também viver isso com vocês? Então, a gente tem esse grupo formado, a gente acabou se conectando pelas redes sociais, pelo Instagram. Eu tenho meu Instagram pessoal, mas a gente ainda não criou nenhum Instagram do grupo em si, né? Mas a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é uma secretaria relativamente nova, ela que está encabeçando esses grupos de trabalho, né? Então, talvez maiores informações de como participar, você, professor, eu quero participar, eu quero dar a minha contribuição para a construção dessa política pública. Faça contato com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ou até mesmo com a CEMED, que é a Secretaria da Educação, né? Porque eles vão dar o norte de como você pode contribuir. E, Denise, uma fala muito importante que você deixou é o quê? É que todo mundo pode contribuir, né? Quando você dá esse espaço aqui, né, no seu programa para que a gente fale sobre esse assunto, quando você, numa vaga de estacionamento, tem lá a plaquinha, pessoa com deficiência, eu vou deixar lá 2 minutinhos, 2 segundinhos. Não é 2 segundinhos, não é preferencial, né? A vaga é exclusiva. E é uma conquista. Isso. Aquele brinquedo, que é uma briga que eu tenho há bastante tempo, aquele brinquedo adaptado nos parquinhos.
quantas e quantas vezes a gente vai no parquinho público e tem aquelas crianças tudo penduradas naquele brinquedo. A criança que usa cadeira de roda só tem aquele brinquedo. Então você, pai e mãe que vai assistir essa reportagem, pense em educar seu filho. Olha, filho, naquele brinquedo lá, só naquele lá você não pode brincar, porque aquele é o único brinquedo que uma pessoa com cadeira de roda pode utilizar. Então são essas ações que vocês aí de casa, que nós podemos começar a ter para pensar a deficiência como um todo, né? A inclusão dessas pessoas como um todo. Isso aí, muito bom abrir espaço para essa temática, até porque todos nós fazemos parte também dessa temática. Obrigada mais uma vez por estar conosco, até uma próxima oportunidade. Sim, tá? Leva nosso beijo para a família toda. Pode deixar. Gente, em intervalo comercial na sequência, o nosso próximo destaque passa pelo sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis aqui de Blumenau e região, celebrando também uma data importante nesse mês de maio, uma data de muita luta, né? E ao mesmo tempo de conquistas para a classe aqui da nossa região, a classe têxtil. Rapidinho, eu volto com o próximo direcionamento aqui na nossa programação. Volto já.